Olá, pessoal. Vamos falar de teatro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os gêneros teatrais, né? O gênero da comédia, o gênero da tragédia, o gênero da sátira ou tragicomédia, que é a junção da tragédia e da comédia, tá bom? Vamos ver um pouquinho. Eu trouxe algumas imagens também de alguns espetáculos para a gente ver como às vezes os elementos que a gente falou nas nossas aulas, os elementos do teatro, como o figurino, o cenário, já faz a gente identificar até mesmo que personagem é aquilo, que história vai ser contada ali. Tá bom? Vamos lá. Então, o texto teatral é o que vai dar base, né, inicialmente para que a peça seja montada, né, onde os atores vão decorar, né, e ali já vai estar tendo indicativo o nome do texto, o nome das personagens, né, as falas das personagens, que é o texto que os atores, as atrizes vão decorar, e tudo aquilo ali é feito pelo dramaturgo, né, que é o autor do texto teatral. Tá? E o texto teatral, inicialmente, ele era de fato, o que dava norte, né? O texto teatral era o principal elemento dentro da apresentação cênica, né? Ou seja, era ele que ia guiar os atores, o diretor, o figurinista, né? Era o texto teatral, tá? O texto escrito mesmo. E é esse texto que vai ter vários gêneros, tá? Ele é o norte, né, a bússola que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo, né? Então, a junção, né, do texto com os outros elementos do teatro é que a gente vai ter o espetáculo teatral de fato, né? Então, o texto teatral representa uma história criada por um autor, né? Esse autor é chamado de dramaturgo, né? Porque ele escreve dramaturgias, e ela é encenada por atores e atrizes, né? Contada para o público, né? Então, como eu falei, a palavra teatro, né? Quer dizer lugar de onde se vê. Então, o público é totalmente importante dentro desse jogo de cena, tá bom? Então, o texto é escrito pelo dramaturgo, é encenado por atores e atrizes e ele é direcionado para o público. Esses são os três elementos para o teatro acontecer, tá? A história ser contada, as pessoas que vão contar e o público que vai receber a história. Ele pode ser basicamente realizado por meio de diálogos, e é por isso que é chamado de texto dramático, né, que a palavra drama vem de ação, né? Então, para parecer o máximo possível que os atores estão vivenciando aquilo naquele instante. É como quando a gente assiste uma novela, um filme, uma série, né? A impressão que a gente tem é que aquelas pessoas estão realmente vivendo aquelas situações como se fossem reais de fato, né? E o teatro também vai ser isso, né? Que na verdade a novela, as séries, os filmes, eles vão nascer dos diálogos que foram inicialmente criados para o teatro. Tá? Através dos textos, todos os elementos que compõem uma peça teatral são determinados. O lugar, o tempo em que se passa as cenas, as características das personagens, né? Então, no texto já pode ter todos esses indicativos, até mesmo de movimentação. Tipo, nesse momento Maria está correndo. Então, pode já ter essas indicações dentro do próprio texto. Aqui é uma imagem, né? Eu trouxe algumas imagens de espetáculo de teatro, tá bom? Esse espetáculo aqui é o Rei Lear, né? Um espetáculo adulto, falando também sobre uma tragédia grega, tá bom? Nós temos várias tragédias, né? Que foram escritas lá mesmo na Grécia Antiga, tá? Então, a junção desses elementos, né, o figurino, o cenário, né, a musicalidade, então a gente vai ter o espetáculo teatral propriamente dito. Né? Aqui nós temos um outro espetáculo, né? Dá para a gente perceber já através dos figurinos, né? Para quem já assistiu aí Alice no País das Maravilhas, que ela também é um espetáculo contando uma das histórias da Alice. Porque na verdade a Alice ela tem várias histórias, né? Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, né? Então esse enredo que conta a história dessa personagem Alice. Aqui nós temos outra história infantil, né? A da Dorothy, né? Onde ela vai encontrar o leão, o espantalho, né? Então a gente já percebe também pelos figurinos, o cenário pintado atrás. Aqui são personagens que acredito que a maioria de vocês já deve ter lido algum gibi, né? Alguma historinha que tem esses personagens, que é a Turma da Mônica, né? E a Turma da Mônica ela tem vários gibis, né? Então ela tem vários enredos que dá para ser contado dentro do teatro.
Aqui tem um espetáculo, outro espetáculo infantil, só que feito por atores, né? No caso, às vezes a gente pensa, o espetáculo infantil então tem que ser feito por criança, né? E na verdade, não, né? Tanto pode ser feito com criança, como também pode ser feito por adultos, direcionado ao público infantil. Né? Aqui nós temos um espetáculo adulto chamado Hamlet, né, que é o rei da Dinamarca, né? Então ele vai passar por vários conflitos, né? Então é um espetáculo bem adulto de conflito psicológico. Então, o que é o gênero teatral, né? Que é exatamente o que a gente vai falar. Os gêneros teatrais é uma forma específica de representar ou apresentação cênica, de representação ou apresentação cênica, né? Então, quando a gente fala, o gênero é comédia, então logo a gente já sabe que o objetivo do espetáculo vai ser fazer rir, né? O gênero é tragédia, então a gente já tem ideia de que vai ser a ideia, o objetivo vai ser fazer chorar, né? Criar emoções ali diferenciadas no público que está assistindo. Então, o gênero teatral é isso, né? Ele é o que é o espetáculo, né? É especificando o que é aquele tipo de apresentação, né? Então, inicialmente, tá? Nós só tínhamos 3 gêneros, né? Sabemos que o teatro surgiu na Grécia Antiga, né? Como a gente já falou, e a partir dos ritos, né? Era direcionado ao deus Dionísio, né? Que a gente falou sobre os gregos, né? Eles direcionavam aos deuses, né? E no princípio o teatro possuía apenas esses 3 gêneros, que era a tragédia, comédia e a sátira. A sátira era também chamada de tragicomédia. Tá? Então vamos ver o que é esses 3 gêneros. Tá? Então, a tragédia, né, é o primeiro gênero, né, o primeiro gênero teatral, que no caso ele é o mais antigo e o mais respeitado lá na Grécia Antiga. Né? Na Grécia tinham autores que até hoje são conhecidos, né, para quem trabalha com teatro, que era Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Eles escreviam peças, né, que a principal função era educacional. Né? Então, como eu falei, o teatro era utilizado na Grécia para educar a população. Né? Deuses e seres humanos mostravam, por meio de suas angústias e medos, os dramas da vida humana. Né? Então, a tragédia, eles normalmente falavam de dramas, né? Das angústias, né? E através disso iam ensinando também. Que é uma máscara, tá bom? Essa imagem da tragédia grega. A comédia, né? Aí nós vamos ter o principal objetivo da comédia é provocar o riso no público, né? Normalmente ele vai ridicularizar costumes, cenas que mostram pessoas em situações cômicas, o exagero das atitudes, né? No caso, é tudo bem exagerado com o objetivo de fato de provocar o riso, né? Eles também fazem através de críticas sociais, né? E algumas questões são mais profundas, às vezes é um pouco. Quando o espetáculo de comédia é muito crítico, você não consegue nem rir se você não entender de fato daquele assunto. Né? Mas o principal objetivo é através das movimentações. Né? A maioria dos filmes que a gente assiste de comédia, né? Então tem uma movimentação mais exagerada, né? Uma gesticulação, né? De mãos, né? E de jeito de falar mais exagerado. Aqui é uma comédia, uma máscara de comédia. E o outro gênero é a sátira ou tragicomédia, né? Que no caso ela vai ser a união da tragédia e da comédia, né? E uma sátira é muito comum se ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. Ela também acabava provocando o riso, só que eram espetáculos mais curtinhos. Normalmente eram encenados nos intervalos das tragédias, rapidinho ali, só para dar uma relaxadazinha no público, né? E a palavra sátira vem de sátiro, que eram os seres da mitologia grega, que acompanhavam o deus Dionísio e que tinham chifres e patas de bode, né? Então, era uma figura mitológica criada pelos gregos ali, tá bom? Esse é o vídeo para a gente poder responder a nossa atividade. Eu trouxe alguns vídeos, mas eu vou deixar para passar no nosso próximo encontro, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Tchau, tchau!